Boa noite a todos os irmãos de caminhada. Estamos mais uma vez aqui nesse canal, A Voz da Redenção, para que a gente possa realizar mais uma vez o programa Evangelho no Ar. E hoje, né, Carmen, nós vamos trabalhar o capítulo número 14. Boa noite, Carmen. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos. Bem-vindos. Vamos trabalhar, então, o capítulo número 14, né, Carmen? Honra teu pai e tua mãe. E nós ficamos lá no parentesco corporal e parentesco espiritual. Hoje, dia 20 de junho de 2024. Então, nós vamos iniciar o nosso evangelho com a passagem uma mensagem do livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. E a mensagem que nos foi trazida nesta noite é: sigamos em paz. O objetivo da leitura dessas mensagens no início do Evangelho é para que a gente vá respirando, entrando em sintonia, elevando as nossas vibrações, nos harmonizando, né? Então, a gente vai ler essa mensagem, fazer a nossa oração e depois continuamos as nossas reflexões sobre o capítulo número 14. Então, a mensagem é: sigamos a paz. Há muita gente que busca a paz, raras pessoas, porém, tentam segui-la. Companheiros existem que desejam a tranquilidade por todos os meios e suspiram por ela, situando-a em diversas posições da vida. Contudo, expulsam-na de si mesmos, tão logo lhes confere o Senhor as dádivas solicitadas. Esse pede fortuna material, acreditando seja a portadora da paz ambicionada. Todavia, com o aparecimento do dinheiro farto, tortura-se em 1000 problemas, por não saber distribuir, ajudar, administrar e gastar com simplicidade. Outro roga a bênção do casamento, mas quando o céu lhe a concede, não sabe ser irmão da companheira que o pai lhe confiou, perdendo-se em exasperações de toda sorte. Outro ainda reclama títulos especiais de confiança em expressivas tarefas de utilidade pública, mas vendo-se honrado com a popularidade e com a expectativa de muitos, repele as bênçãos do trabalho e recua esbaforido. Paz não é indolência do corpo, é saúde e alegria do espírito. Se é verdade que toda criatura a busca a seu modo, é imperioso reconhecer, no entanto, que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor, na posição em que nos encontramos. Recebido o trabalho que a confiança celeste nos permite efetuar, é imprescindível saibamos usar a oportunidade em favor de nossa elevação e aprimoramento. Disse Pedro: busque a paz e siga-a. Todavia, não existe tranquilidade real sem Cristo em nós. Dentro de qualquer situação em que estejamos situados, e a fórmula de integração da nossa alma com Jesus é invariável. Negue cada um a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sem essa adaptação do nosso esforço de aprendizes humanos ao impulso renovador do Mestre Divino, ao invés de paz, teremos sempre renovada guerra dentro do coração. Quanta verdade, né, Carmen, sobre o que a gente está lendo aqui, porque a gente está sempre pedindo uma coisa ou outra, e quando a gente consegue, né, e em geral a gente pede coisas materiais, posição, dinheiro, status, enfim, né?
E quando a gente consegue, aí começa a próxima guerra. Sempre, né? É a Então, insatisfação, né? A e a verdadeira insatisfação, paz, na verdade, a gente encontra dentro da gente mesmo, né? exato. Com Cristo. É isso aí. E não valorização, né, do que a gente recebe, as pessoas nem percebem, né, Sandra? Tantos Sim. bênçãos. Quantos de nós, né, que pedimos tanto coisas materiais, realizações pessoais, e quando a gente consegue isso, a gente entra numa outra guerra. Então, a paz realmente nunca, ela se torna inalcançável, né, nesse sentido. Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, que nós possamos nesse momento nos sintonizarmos com o bem, agradecer pela oportunidade que Jesus nos concede, agradecer pela confiança desse canal, das pessoas que geram esse canal, a confiança no nosso trabalho, que nós possamos hoje refletir sobre essas verdades do Cristo e que elas possam realmente causar alguma transformação na nossa vida. E é com esse propósito que nós iniciamos, então, o Evangelho no Ar. Então, Carmen, nós estamos no item número 8, né? Parentesco corporal e parentesco espiritual. Eu vou ter seguindo aqui. Certo. A gente vai lendo e vai discutindo, né? Sim. Como sempre a gente faz. Então, vamos no item 8. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele só lhe fornece um envoltório corporal, mas deve ajudar em seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, muito frequentemente são espíritos simpáticos, unidos por relações anteriores que se traduzem em sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode também acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que também se traduzem em seu antagonismo na Terra, servindo-lhes de provação. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os de consanguinidade, mas o de simpatia e comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e depois de sua encarnação. Do que se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito que se o fossem pelo sangue. Podem atrair-se, procurar-se, comprazer-se juntos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, assim como se vê todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo poderia resolver pela pluralidade de existências. Há, portanto, dois tipos de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, duráveis, fortalecem-se pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos através das diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, extinguem-se com o tempo e muitas vezes dissolvem-se moralmente, já na vida atual. Foi isso que Jesus quis que se compreendesse, dizendo aos discípulos: Eis minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito. Pois quem fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe.
A hostilidade de seus irmãos é claramente expressa no relato de Marcos, uma vez que, como diz, eles se propunham a apanhá-lo sob o pretexto de que tinha perdido o juízo. Com o anúncio da chegada deles e conhecendo Jesus, o que sentiam a seu respeito, era natural que dissesse, falando de seus discípulos sob o ponto de vista espiritual: Eis meus verdadeiros irmãos. Sua mãe estava com eles e Jesus generaliza o ensinamento, o que não implica, de forma alguma, que pretendesse que sua mãe, pelo corpo, nada tivesse com ele pelo espírito e que fosse indiferente com ela. Sua conduta, em outras circunstâncias, provou suficientemente o contrário. Agora, então, a gente faz uma parada para ver o que entendemos, né, dessa parte do Evangelho, que é o item número 8, né? Então, o parentesco corporal e espiritual. A gente sabe que durante as nossas leituras anteriores, né, a gente já viu que nós temos várias existências, né? E essas existências, cada uma delas, nós temos os nossos pais, os nossos irmãos, enfim. E aí, nas próximas encarnações, o que acontece? A gente desencarna e pede uma oportunidade para reencarnar novamente. E dependendo das expiações que a gente precisa fazer, das reparações que a gente precisa fazer, nós vamos escolher qual a família, né, que nós vamos reencarnar, que pais e que irmãos, e, enfim, que familiares, né, nós vamos ter ao nosso redor. Isso tudo dependendo da expiação que a gente precisa ainda fazer e das reparações. E o que vai acontecer? Muitas vezes, né, como diz em algum momento aqui, muitas vezes, e frequentemente ainda ele diz, nós reencarnamos entre espíritos simpáticos. Somos atraídos para uma família em que a gente já esteve outras vezes com essa família. Por quê? Para fortalecer ainda mais aqueles laços que já foram conquistados no passado e para se fortalecerem entre si, muitas vezes, para auxiliar um outro. O que a gente vê muito assim nas famílias é uma pessoa difícil. Às vezes, né, tem 4 filhos, 3 filhos, todos, né, é bem tranquilo, mas um é o filho mais difícil, né? Mas por quê? Aqueles pais, aqueles outros irmãos são espíritos simpáticos que vieram naquele seio, né, para receber aquele espírito que tem, ele é mais difícil, ele é mais complicado, ele precisa de uma compreensão maior, ele precisa ser acolhido com amorosidade, né? Então, por isso que lá no título diz parentesco corporal e parentesco espiritual. Nem sempre os laços de sangue são os mesmos laços espirituais, né? Essa pessoa, por exemplo, que esse irmão difícil que vem para um seio familiar para ser acolhido, ele pode não ser um parentesco corporal de uma outra existência. Não, né? Ele com as dificuldades que ele tem, e talvez até também algum problema entre os familiares, porque em geral a gente vem, se reúne em família justamente para expiar as nossas faltas do passado e para reparar aquele mal que a gente causou para aquelas pessoas que estão ali. Então, por isso que é na família que a gente precisa ter paz, é na família que a gente precisa se compreender, que a gente precisa ter paciência, né? Já sabendo que os problemas que existem ali, muitas vezes, né? E a gente estudou lá no capítulo número 4, as causas anteriores das nossas aflições, já sabendo que aqueles familiares ali foram reunidos para
se ajudarem mutuamente a crescer, né? Para aprender, né? E aí também, depois ele fala ali, ele dá o exemplo de Jesus, né? Naquela passagem que a gente leu a semana passada, que Jesus diz assim: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Foi uma lição que Jesus aproveitou aquele momento para deixar essa lição para nós, né? O que ele quis dizer com isso? Que ele tem várias mães, ele tem vários irmãos, assim como todos nós, né? E, por exemplo, assim, às vezes a gente negligencia também uma pessoa estranha à nossa família, a gente não trata bem, ou por uma certa antipatia, ou por não compreender mais aquela pessoa, e às vezes aquela pessoa que chega na tua vida, de alguma forma, pode ter sido um filho teu, algum parente teu no passado, ou poderá também no futuro ser. Então, por isso que Jesus prega o amor em primeiro lugar, que a maior religião nossa é o amor, que a gente precisa aprender a amar, não só aqueles que estão, né, mais próximos de nós, mas a humanidade inteira. Que isso é o mais difícil, né, Carmen? Sim. E para a gente poder amar, a gente precisa aprender também a perdoar principalmente os nossos desafetos. É verdade. Os nossos desafetos, que é o mais difícil, né? Sim. Então, eu acho assim, ó, e outra coisa, ele fala ali também assim, podem atrair-se, procurar-se, comprazer-se juntos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, que era o que a gente estava dizendo. Às vezes, dois irmãos não se dão de jeito nenhum, tem problemas. E aquilo ali é um motivo de muita preocupação, muitas vezes, dos pais, né? Porque se a pessoa não tem essa visão mais ampliada de que somos espíritos imortais, que já estivemos aqui muitas vezes, né? Se a gente não tem essa visão mais ampliada, a gente acaba tendo aquele martírio, porque os dois irmãos não se entendem, né? Mas se a gente tiver essa visão mais ampliada, a gente vai perceber, vai compreender, não, ali tem algum problema já do passado. Então, qual é o meu papel? Né? É tentar compreender a situação, né? Sem martírio nenhum, porque muitas vezes a mãe, né, é quem mais se martiriza, é quem mais sofre com esse tipo de situação. Então, compreendendo isso, não existe dor, não existe martírio. Existe sim, continua existindo uma preocupação, mas uma preocupação mais amena, compreensiva, né? Porque entende aquilo que está ocorrendo naquele ambiente ali. Tem o esclarecimento, tem a luz, né, da consciência. Então, por isso que a gente sempre diz, né? Subamos ao monte, porque quando a gente sobe o monte, a gente consegue ver e perceber com maior amplidão todas as coisas que acontecem. A gente sai ali do comum, da multidão ali no baixo, subindo o monte, tu consegue ter uma compreensão maior da vida e não se martiriza tanto. As situações cotidianas já não te martirizam, já não te doem tanto, porque tu consegue compreender melhor o que está acontecendo, né? Então, agora nós temos ainda alguns minutinhos, dá para começar ali as instruções dos espíritos, né? A ingratidão dos filhos e os laços de família. A gente pode iniciar até a hora dos 30 minutos que a gente sempre fala, né? Isso, vamos iniciar, vamos vendo mais ou menos o que nos resta para a gente deixar comentado também, né? O que for dito. Isso. Uhum. Continuando então. A ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Ela sempre revolta os corações honestos. Mas a ingratidão dos filhos com seus pais tem um caráter ainda mais odioso.
É especialmente sobre esse ponto de vista que vamos encará-la para analisar suas causas e seus efeitos. Nisto, como em outros pontos, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a Terra, leva consigo paixões ou virtudes inerentes à sua natureza e vai ao espaço aperfeiçoando-se ou ficando estacionário, até que queira ver a luz. Alguns partem, pois, levando consigo fortes ódios, desejos insaciados de vingança. Mas há alguns desses, mais adiantados que outros, é permitido entrever algo da verdade. Reconhece os efeitos funestos de suas paixões e é então que tomam boas resoluções. Compreendem que, para se chegar até Deus, só há uma senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento de ultrajes e de injúrias. Não há caridade sem perdão e com ódio no coração. Então, através de um esforço inaudito, olham aqueles que detestaram na terra, mas com essa visão a sua animosidade desperta. Revoltam-se ainda mais com a ideia de perdoar que com a de abdicar-se de si mesmos. Sobretudo, revoltam-se com a ideia de amar aqueles que talvez tenham destruído sua fortuna, sua honra, sua família. Entretanto, o coração desses desafortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução vence, pedem a Deus, imploram aos bons espíritos para darem a força no momento mais decisivo da provação. Acho que dá para ficar aqui, né, Carmen? Pode ser. Comentar esses 3 parágrafos, né? Sim. E aí depois a gente continua. Então, assim, ó, na verdade, eles afirmam esse espírito, não sei que, porque a mensagem ela é bastante grande. É de Santo Agostinho. Então, o que ele inicia afirmando? Que a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Então, pessoas que são ingratas é porque são egoístas, né? Então, e ele afirma também que a ingratidão dos filhos com os pais tem um caráter ainda mais odioso. Então, quando tu é ingrata com uma pessoa qualquer, né, é fruto do teu egoísmo, mas quando isso acontece com os pais, né, tem um caráter mais odioso. E aí, ele fala que vai analisar essas causas e esses efeitos ao longo da mensagem, que não vai dar tempo da gente analisar aqui. Mas eu acho importante ali no segundo parágrafo que tu leu, quando o espírito deixa a terra, leva consigo paixões ou virtudes inerentes à sua natureza. Então, quer dizer, a morte ela não transforma ninguém, não transforma em nada. Da mesma forma que tu saiu daqui, a mesma compreensão, o mesmo entendimento, a mesma forma de pensar sobre o mundo, sobre as pessoas, continua a mesma coisa, né? A única coisa que se transforma é que tu perde teu corpo, mas tu vai do mesmo jeito. Então, quer dizer, se tu é uma pessoa egoísta e ingrata, vai, né, continuar sendo egoísta e ingrata, não é a morte que vai te transformar. Porque muitas vezes a gente diz assim, né, nos velórios a gente ouve muitas pessoas dizerem assim, ai, coitado, ele era tão bom, e na verdade, né, quando estava no corpo, as pessoas já não tinham a mesma ideia, né? Então a morte não transforma ninguém. Então o que vai acontecer também? Como ele diz aqui, alguns partem, né, levando consigo ódio, desejos que foram insaciados, né? Isso é bem grave. O desejo de vingança, rancores, a falta de perdão, as mágoas.
Então, levam tudo consigo. Então, por isso que eu acho que ele inicia essa instrução aqui, essa mensagem dele, ele inicia aqui falando tudo isso para depois vir falar sobre a questão dos pais, né? Porque, por exemplo, o pai e a mãe, eles, quando a gente era criança, desde novinho, eles não faltou nunca a paciência com as nossas dificuldades, né? Com as nossas... Nunca faltou para eles. Eles fizeram tudo o que puderam para a gente ficar bem, né? Nós não nos lembramos disso, mas a gente sabe que acontece assim, porque a gente também já fez com os filhos da gente, né? Então, daí depois, quando chega na velhice, eles precisam ser compreendidos, né? Eles precisam de atenção, de amorosidade, da mesma forma que eles fizeram conosco, né? No passado. Então, como ele diz aqui, às vezes precisa ser feito um esforço inaudito, né? Porque tem pessoas que não têm muita paciência, né? Então, é preciso que tenha essa paciência, porque eles chegam num momento em que as pessoas já não raciocinam mais, já não conseguem mais, né, se movimentar adequadamente sozinho, enfim. Então, eu acho que ele vem alertando, né? Alertando que a gente precisa fazer essas coisas, a gente precisa se transformar o nosso pensamento, o nosso modo de agir, enquanto a gente está aqui a caminho. Porque daí depois, quando a gente desencarnar, isso tudo vai com a gente, não se transforma. E aí fica mais difícil, né? Porque enquanto a gente está no corpo, a gente tem uma certa proteção, né? Nós temos proteção. Quando a gente está fora do corpo, a gente fica praticamente desprotegido. Por quê? Porque a questão da desproteção, né? É quando se a gente está vibrando numa faixa de sentimentos, né, que não são adequados, a gente entra em sintonia com aqueles espíritos também que estão na mesma faixa vibratória. Então, nós podemos ficar reféns deles, né, fora do corpo. No corpo, a gente tem situações que a gente fica refém também, mas com o corpo é mais difícil eles nos reconhecerem, né, e entrar em sintonia com a gente. Agora, quando a gente está fora do corpo, através do desencarne, dependendo das nossas vibrações, a gente fica à mercê de espíritos que têm a mesma forma de pensar e os mesmos problemas que ele citou ali, né? Ódios, desejos insaciados de vingança, egoísmo, né? Nós vamos entrar em sintonia com esse tipo de espíritos e aí nós ficamos reféns deles, né? E ficamos praticamente sem proteção. Então, eu acho que o que o Santo Agostinho vem fazendo, vem iniciando, é uma reflexão sobre tudo isso, né? Do quanto a gente ainda precisa melhorar, do quanto a gente ainda precisa transformar muitos pensamentos nossos, muitas emoções, para que a gente, depois do desencarne, não se depare com essas situações que vão ser surpreendentes, né? Que vão ser surpresas para nós, né? Eu acho que é isso que ele está tentando fazer. Mas, como nós já estamos no nosso horário, praticamente, nós vamos encerrar por aqui o nosso programa de hoje, da Voz da Redenção, e continuamos na próxima semana, né, no parágrafo número 3º ali, do parágrafo 3º do item número 9. A Carmen anota aí para nós, para a gente não se perder. E aí a gente continua nessa mensagem do Santo Agostinho, que com essa mensagem dele termina o capítulo Honrai ao seu pai e à sua mãe, que, como eu tinha dito quando a gente iniciou, é bem curtinho. E só para colocar para completar tudo isso que tu falou, em relação aos pais,
que geralmente tem paciência com os filhos quando são pequenos, quando, né, estão mais frágeis ainda, que precisam desse amparo. Só que a gente sabe que tem situações que também não são assim, mas nós precisamos honrar, porque através deles nós chegamos aqui. Então, por mais que isso não tenha acontecido, eles nos deram a vida, nos deram a oportunidade de reencarnação, né, que precisamos tanto para a nossa lapidação espiritual. Então, sempre não tem como escapar. Muito bem lembrado, cara, bem lembrado. É verdade, é isso aí. Então, tá, vamos agradecer, então. Agradecer, então, esses espíritos amigos que estiveram aqui presentes, nos auxiliando nas nossas reflexões, que a gente possa estar sempre aqui, refletindo sobre essas verdades que tanto nos dizem respeito e que nos auxiliam nas nossas transformações, né, emocional, moral, enfim. E que a gente possa também, durante essa noite, nos transportarmos para a dimensão espiritual, aprendermos mais, podemos também trabalhar em função de outras atividades socorristas, enfim, de acordo com as nossas possibilidades, que nós possamos servir o mundo espiritual, continuar servindo. Então, encerramos o nosso evangelho, estaremos na próxima quinta-feira aqui novamente. E uma boa noite a todos, obrigada pela atenção, boa noite, Carmen. Boa noite, Sandra, boa noite a todos e um ótimo final de semana, que amanhã já é sexta-feira. É verdade, que assim seja. Que assim Obrigada seja. a todos. Assim seja. João, que assim seja.